Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Hoje é aquele dia. Sim, aquele dia que o Pai preparou para mim e para você. Para vocês, né? A quarta do sobrenatural. Vamos juntos? Tudo é possível ao que crê. Gente, vocês já pararam para pensar e ver e analisar essa frase? Tudo é possível ao que crê. Então tudo é tudo, mas tem que crer. Só é possível se crer. Então é o bastante crer para tudo ser possível. Nós vamos encontrar em Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Em outras versões, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E é interessante porque quando a gente olha, queria que você abrisse a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 9, versículo 37 ao 45, um relato em que o próprio Jesus ele se aproximou dos discípulos e viu ao redor deles uma grande multidão. E tinha ali alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda aquela multidão, vendo, ficou espantada. E correram para ele e o saudaram. E perguntou os escribas, né? Que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te aqui o meu filho, que tem um espírito do mundo. E este, onde quer que vá, o apanham e despedaçam. E ele chega a espumar. Ele range os dentes e vai se secando. E eu te disse aos teus discípulos que eu expulsasse. E eles não puderam expulsar. E Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me o garoto. E trouxeram-lhe. E quando Jesus ouviu, logo o espírito se agitou com muita violência e caindo endemoniado por terra. E revolvia-o, espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus fez essa pergunta, né? E o pai do menino disse, desde a sua infância. Muitas vezes ele tem se lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, você tem dúvida que Jesus pode fazer alguma coisa? Ele diz, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E, clamando e agitando com violência, o espírito imundo saiu e ficou o menino como morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar? E Jesus respondeu: porque esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Amados, hoje Deus nos reuniu aqui, né, para renovar a nossa fé e esperança, pois vivemos em um mundo cheio de desafios, cheios de dificuldades, e momentos que nos parecem impossíveis de superar. Mas a palavra de Deus, ela nos lembra de algo poderoso que Jesus frisou: tudo é possível ao que crê. E essa não é apenas uma frase, mas uma palavra de motivação, mas sim é uma promessa divina para todos aqueles que confiam no Senhor. E em todo o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, e principalmente nessa situação, nós vemos assim um tipo de situação que deixava aquela família, aquele pai, aquele jovem, aquele menino, né, em uma situação de desespero. Um pai trouxe seu filho, possuído por um espírito maligno, aos discípulos de Jesus, e eles não conseguiram ajudá-lo. Então, aquele pai, com o coração totalmente abatido, ele clama a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus então responde: se tu podes crer, tudo é possível. Ei, filho, o próprio Jesus está dizendo para ti hoje: se tu estás numa situação de desespero, em uma situação que está te trazendo aflição, veja uma chave aqui, veja um segredo. O pai com o coração abatido, mas clama a Jesus. Mesmo que você, em situações de desespero, consiga colocar teu coração, por mais abatido que esteja, mas clame a Jesus. Pergunta para ele: mestre, tu podes fazer alguma coisa por mim? Tem compaixão de mim. Ajuda-nos. E isso foi o que tocou ali Jesus, ao ponto de Jesus responder: ei filho, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja, gente, como é lindo e maravilhoso. Pois essa é a resposta de Jesus nos desafia a refletir. Pois a questão não é se Deus pode fazer, mas se nós, eu, você, nós podemos acreditar no poder dele para agir em nossas vidas. Pois nós sabemos que Deus
criou os céus, terra, mar, criou todo o universo. Tudo que existe é porque Deus criou. Então, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer. Mas o grande segredo desta noite, a chave para você liberar os maiores milagres na tua vida, é se você acredita que Ele pode agir e se você acredita no poder dEle, nesse sobrenatural dEle, na sua unção, que Ele deixou através do Espírito Santo para mim e para você. E eu faço uma observação aqui. O crer é uma decisão minha e sua. A fé não é um sentimento. A fé, a maioria das vezes, vai ser uma decisão. Pois em muitas circunstâncias, vão nos dizer que não tem saída, que não é possível, que o problema é grande demais. E, no entanto, quando eu e você tomamos uma decisão de crer, então significa decidir confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Crer significa decidir confiar em Deus. Essa é uma grande chave que eu estou te liberando agora. É um grande segredo. Confiar em Deus. Confiar, mesmo quando nós não, no natural, entendemos o que Ele está fazendo. Quando nós vemos, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, veja bem, aquele pai decidiu crer em meio a todo o desespero, em meio àquela situação. Era preocupante, era desafiador. E assim, aquele pai decidiu crer em meio a todo esse desespero. Eu te faço um convite. Você está disposto ou disposta a crer também? Mesmo em meio ao seu esse desespero, você vai ter e poder escolher confiar em Deus hoje. Uma outra observação. Quando nós falamos que tudo é possível ao que crê, então nós estamos dizendo que tudo é possível porque Deus é o Todo-Poderoso. E Deus não conhece, vamos dizer assim, limites. Deus é um Deus sem limites. Ele é ilimitado. Pois Ele é o Criador de céus, terra, de todo o universo, de mar. E quando nós confiamos nele, não estamos acreditando em nossas próprias forças, mas nesse poder ilimitado de Deus. Quando vemos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E nós agora temos a certeza que aquilo que me parece ser impossível, para Deus é possível. Temos N exemplos bíblicos, né? Quando olhamos todas as narrativas. Veja, Abraão e Sara. Eles tiveram um filho na velhice. Por quê? Decidiram acreditar na promessa de Deus. Não olharam para os seus corpos, que já eram idosos. Não olharam para sua idade avançada, que não seria capaz mais de gerar um filho. Mas eles olharam para a promessa que Deus tinha dado para eles. O filho da promessa. Olha, gente, não importa o tempo, pois o tempo é de Deus. O importante é a promessa de Deus. Veja outro caso. Vamos dizer assim, Moisés e o Mar Vermelho. Como iria passar Moisés e todo o povo escolhido
Se na frente tinha um mar, as laterais tinham montanhas e atrás tinha um exército. E o que Deus fez? O impossível. Abriu o mar. Abriu o mar para o seu povo passar. Mas por quê? Porque o povo escolheu confiar em Deus. Veja essa chave. Veja esse segredo. Diante de situações difíceis e impossíveis, decida confiar em Deus. Um outro caso, para que nós possamos ver que Deus, quando age no seu sobrenatural, tudo é possível. Porque para Deus nada é impossível. Davi contra Golias, aquele gigante. Ele era apenas um jovem pastor, mas venceu um gigante. Por quê? Porque ele acreditou no Senhor dos Exércitos. Porque ele carregava ali a unção que Deus havia derramado sobre a vida dele. E Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível acontecer hoje, na minha e na tua vida. A fé, ela vai nos conectar ao milagre. Sim. A fé vai nos conectar ao milagre. Quando acreditamos, quando cremos, tudo é possível ao que crê. Veja, o pai daquele jovem falou algo que representa muitos de nós. Talvez não seja a maioria, mas aquele pai disse: eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Isso mostra que mesmo quando a nossa fé ela é pequena, Deus pode trabalhar em nós. Quando a gente vê a própria palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, onde afirma e diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E Jesus diz: a fé não precisa ser grande. Ela tem que ser o quê? Sincera. Pois quando nós damos um passo em direção a Deus, é Ele que faz, vamos dizer assim, o sobrenatural. É Ele que faz o restante. É Ele que completa o milagre. Eu e você, nós só temos que dar o passo. O passo em direção a Deus. O passo, vamos dizer assim, decisivo. Então, outra chave, outro segredo. Dar um passo. Outra observação é que a fé ela vai transformar nossas vidas. A fé transforma a nossa vida. Crer em Deus não apenas vai trazer milagres, mas vai transformar quem nós somos. Quando depositamos a nossa confiança nele, aí nós somos libertos do medo. Recebemos a paz em meio às tempestades e nós nos tornamos testemunhas vivas do poder de Deus. Sim, é isso que o Senhor quer, que eu e você nós nos tornamos testemunhas vivas do seu poder. É de uma cura, é de um milagre, é de uma transformação de vida, é de uma salvação, é de um resgate. Em Isaías 40, versículo 31, ele diz que: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É muito interessante, é muito maravilhoso a gente saber que tudo é possível ao que crê. E é dessa forma que o Senhor Jesus nos convida para que nós possamos ter
experimentar o reino de Deus. E Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida plena, uma vida de sonhos realizados, sonhos que se tornem realidades. E isso é possível. Tudo é possível ao que crê. Existem umas fases para o reino de Deus. Uma é você ver, quando você contempla em nosso meio e nessa vida, os milagres, os sinais, as maravilhas, o sobrenatural de Deus. Isso é ver o reino. Mas o Senhor hoje está te convidando a você fazer parte desse reino, a entrar, não só para ver, mas contemplar e viver. E talvez você não tenha ainda feito, vamos dizer assim, a decisão de conhecer, de entrar e de experimentar o reino de Deus. O experimentar é você, a partir de hoje, no linguajar do mundo, do zero, começar a viver, a ver, entrar, experimentar, viver o reino de Deus. Mesmo que você não tenha experiência ainda na vida cristã. Mas aos passos que você vai dando para conhecer mais de um Deus de um sobrenatural, um Deus de poder, um Deus que te dá um poder, o poder dele, para você viver aqui na terra, em meio a tantas dificuldades. E também de você. Você vê, você entra no reino, você experimenta e você viver. E você permanecer, não sair do reino de Deus. E a grande missão, você multiplicar a oportunidade de mais pessoas viverem o reino de Deus. Eu te convido a experimentar o que Deus deu como promessa em sua palavra. O reino de Deus. Você já te imaginou qual é a maior coisa que Deus poderia fazer aqui na terra? Eu sei que muitos vão imaginar mil e uma coisas, mas eu só te digo a verdade. Não há limites para o que Deus pode fazer. Não há limites para o que Deus pode fazer. Pois Deus pode fazer qualquer coisa. E digo mais, Deus pode fazer qualquer coisa por você. Por toda a humanidade e especialmente por você. Que está hoje nos assistindo. Está hoje aqui conosco, compartilhando da sua palavra. E pense, qual seria a melhor coisa que Deus poderia fazer hoje na tua vida? Pensou? Coloca no teu coração. Clama ao Senhor. Pede a Ele. Qual a melhor coisa que Deus poderá fazer hoje por você? Olha, o nosso Deus é um Deus de abundância. Não há limites. Então, tudo é possível ao que tu crês. Se isso que tu desejou, tu pediu, tu imaginou, qual seria a melhor coisa? É possível. Basta crer. Não dê limites. Não deixe que o medo, a dúvida, a incredulidade te roube, te tire de viver no reino de Deus. Hoje eu te convido a você, quando for pensar, for pedir, for imaginar,
Imagine e peça as respostas na palavra de Deus. Respostas concretas. E deixe de lado aquelas tuas respostas genéricas. Isso mostra porque às vezes uma boa parte da humanidade está passando escassez, doenças, misérias, sofrimentos, pois estão desiludidos em sua fé, desiludidos com tantas situações terríveis e ruins que estão acontecendo no mundo. Mas eu te convido a você começar a ver e experimentar o reino de Deus, que é a palavra que traz vida, que renova, que restaura. Não fique com as decepções e as limitações do mundo, do ser humano. Não fique com as desesperanças, mas sim escolha ter a esperança. Escolha a palavra que é vida. Eu te convido a hoje, a quarta do sobrenatural, a você entrar num novo ciclo de vida, a olhar teus hábitos. O que você tem feito? Tem desperdiçado tempo? Não tem buscado a palavra? Não tem buscado o Senhor? Tem se ligado só nas notícias do mundo? É você quem faz a decisão da sua vida. Ei, filho, é hora de acordar. É hora de você dar um passo de fé. Não fique só naquela rotina. Acordar, ir ao trabalho, voltar e dormir. Veja como está a tua rotina. Comece a preencher. Deus quer um pouco do teu tempo. Um pouco do teu tempo. Começa dando um tempo, atenção ao que Deus está te falando, para você superar todas essas dificuldades. Pois as oportunidades, de todas elas, estão batendo à tua porta. E você tem feito decisões que a tua rotina tem ofuscado o caminhar, tem ofuscado grandes conquistas. As adversidades estão aí, mas as oportunidades estão em meio a essas adversidades. É hora de você se conectar com Deus. É hora de você avançar. É hora de você pedir e clamar. Em meio a essas situações desesperadas, assim como aquele pai estava numa situação desesperada. De você reconhecer que Deus é Deus e Ele continua sendo Deus. Ontem, hoje e eternamente. Acreditar que tudo é possível ao que crê. Não deixe os sonhos de Deus serem esmagados pela tua incredulidade. Vamos renovar as esperanças na palavra de Deus. Vamos renovar as esperanças naquele que é todo-poderoso, que Ele escolheu você. É você o escolhido. Então vamos renovar as nossas esperanças na palavra de Deus. Vamos voltar a sonhar, porque muitos ainda estão adormecidos, não sonham mais. E talvez você pergunte, mas como conquistar tudo isso? E eu digo, um segredo, uma chave, pela fé. Crer que já é. Se a fé é colocada em prática e ela é trabalhada para ser aumentada.
Se a fé é eu começar a ver aquilo que eu não estou vendo ainda como se já fosse. Ei, filho, ei, filha. O que você quer tem que trazer a existência para agora. Eu tenho que já me ver curado, sarado. Eu tenho que já me ver realizando os sonhos, próspero. Eu tenho que já me ver naquela situação desejável. É o que eu quero trazendo para a realidade de hoje, mesmo em meio às dificuldades. Pois assim são as promessas do Senhor. É em meio a esses desesperos que existe a oportunidade de Deus agir com seu poder e você poder glorificá-lo e louvá-lo e engrandecer o seu santo nome. Porque eu não conseguiria fazer se Deus não tivesse agido. Se Deus não entrasse nessa situação, eu não conseguiria à frente. E é importante você crer. Veja-se já conquistando. Veja-se curado. Veja-se sarado. Veja-se próspero. E quando eu digo veja, esse veja aqui, ele tem um segredo, uma chave, que não só é você querer, não, você tem que se sentir. Então você se imagina se deleitando. Se você se imagina naquela situação, você se imagina usufruindo. Isso é a fé. É trazer aquilo que não é como se já fosse. E você tem que colocar o seu sentimento de gratidão. Isso vai fazer toda a diferença. Pois fé vai acreditar. É você pedir, é você bater. É você enxergar as coisas antes de acontecer. É o segredo para você receber. Chamar a existência. Enxergar-se alcançando as coisas pelas quais você deseja. Sonhe alto, sim. Pense grande, sim. Pois, da forma como você utilizar a fé para pensar, para ser, vai determinar a grandeza do seu futuro. Se a gente olhar, grandes homens se tornaram vamos dizer assim, notáveis, com história, com histórico. Por quê? Eles foram grandes realizadores porque eles primeiro chamaram a existência, através dos seus sonhos, daquelas realizações. Para muitos, pode até pensar, você e dizerem, né? Tá sonhando demais, tá sonhando alto, nunca vai conseguir. Porque a maioria quer o quê? Quer utilizar das palavras do inimigo e te menosprezar, te jogar medo, dizer que não é possível. Mas tudo é possível ao que crê. E os grandes realizadores tiveram grandes sonhos, sonhos altos. E eu te chamo e te convido a ativar dentro de você esse interruptor, vou chamar assim, interruptor, do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, da unção de Deus para a tua vida. Para te conduzir, te levar de uma situação que você estava para uma situação desejável. Aquela situação de viver no reino. Mantenha-se o foco. A fé gera milagres. Em Lucas 18, 27, também a gente vê aquela mesma passagem. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você tem enfrentado situações impossíveis? O que você espera? O que você quer que aconteça? Sobre o que você está orando?
tem que ser bem específico nos seus pedidos, em orações. Você tem que dizer, eu quero assim. Até existe um exemplo bem utilizado, que um cidadão orava por uma bicicleta e me orava, Senhor, me dá uma bicicleta, tal. E uma das vezes ele já estava um pouco desesperado porque não conseguia receber o que pedia. E alguém passou a seguinte instrução: você não está orando certo. Precisa ser específico. E a pessoa indagou, como assim? Olha, você tem que pedir uma bicicleta. A cor, a marca, bem detalhadinho. E às vezes isso parece estranho. Mas com Deus, muitas coisas que você tem orado e não tem recebido, é porque você não tem pedido especificamente o que é que você quer. Às vezes a pessoa diz uma vida boa, uma vida assim. Mas alguns detalhes têm que ser bem específicos. Eu estou orando pela minha cura dessa doença, dessa enfermidade. Não me pertence mais. E a gente tem que ser bem específico. Quando a gente não é específico, é como se eu pegasse aqui e dissesse, eu sou um agricultor. Eu vou jogar milho e quero colher feijão. Eu quero jogar milho e quero colher uma manga. Peraí, qual é a semente? Tem que ser semente específica. Milho gera milho, feijão gera feijão. E no mundo espiritual, quando a gente está pedindo a Deus, vamos imaginar que exista um armazém de Deus lá. E você faz o pedido específico, então é fácil de receber. Tudo é possível ao que crê. Hoje à noite, eu quero que você coloque diante do Senhor tudo aquilo, sendo específico. E peça com fé, mesmo que a situação esteja difícil. Pai, em nome de Jesus, teus filhos querem viver e querem sentir o teu sobrenatural. E através dessa narrativa de hoje, que a incredulidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que essas situações desesperadoras, essas situações inesperadas, dê a oportunidade deles te enxergarem que tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Se para mim, os homens, é impossível, para Deus, tudo é possível. Obrigado, Senhor. Coloco diante de ti todos esses teus filhos que estão enfermos, estão doentes, estão com problemas, estão com situações difíceis. Entra com providências, ó Pai, sarando, curando, libertando, resgatando, restaurando vidas, restaurando as finanças. Sim, Pai. Derrama sobre eles a tua unção, o teu poder. Faça com que eles vejam que esse teu poder sobrenatural está repousando, entrando em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que assiste na palma da mão. Que eles sintam sobrenatural, pois a tua palavra ela é ministrada com um propósito. E se cumpre todo o propósito para que é lançado. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Assim seja. Shalom.